Olá, senhores espectadores do Congresso Online de Tomismo. Meu nome é Evandro Faustino e eu sou historiador. O que um historiador está fazendo num congresso de tomismo, no meio de teólogos e filósofos de toda parte? Eles falarão a respeito de São Tomás de Aquino e nos ajudarão a entender a beleza do pensamento desse grandioso doutor da igreja. O meu papel aqui é mais modesto. Eu sou historiador e eu queria ambientar vocês. Eu queria colocar para que nós conhecêssemos, para que nós entendêssemos melhor, eu queria colocar o ambiente, a mentalidade, o temperamento da Idade Média. São Tomás de Aquino ele não viveu isolado, separado, ele viveu no seu tempo, em sua época. E a época de São Tomás de Aquino é a Idade Média. E a Idade Média, ela tinha um modo de ver o mundo e um modo de pensar as coisas bem diferente do nosso modo atual. E São Tomás de Aquino estava falando para aquele público, para aquelas pessoas da Idade Média, e não para nós. De maneira que eu acredito que seria muito útil que nós tivéssemos essa percepção, certas formas, certos argumentos, certos modos de ser, de certas ilações que São Tomás de Aquino faz, certos raciocínios que ele faz, eles não correspondem, vocês vão ver isso nas palestras, eles não correspondem exatamente à nossa lógica, ao nosso modo de entender as coisas. O nosso pensamento, a nossa cosmovisão é diferente. A Idade Média, a Idade Média, segundo um grande historiador medievalista, Jacques Le Goff, a Idade Média não é um período. A Idade Média é um modo de ser. A Idade Média, portanto, deve ser vista não como uma espécie de sequência de anos que começa no ano 500 e vai até o ano 1500. A Idade Média deve ser vista como um pensamento, um modo de pensar diferente, um modo de ver o mundo diferente, uma cosmovisão diferente. Essa cosmovisão tem algumas características que eu vou tentar mostrar aqui, comentar um pouquinho, dando exemplos. Por exemplo, o medieval considera que existe uma relação entre tudo que Deus criou no universo. Como Deus criou tudo que existe, tudo está relacionado entre si. Da mesma maneira, quando eu olho para um quadro de Rafael, do Leonardo, de Van Gogh, eu percebo, eu vejo por um pedacinho do quadro qual é o autor. E eu sei por essa ponta do quadro, que ela tem correspondência, ela tem estilo igual a outro pedaço do quadro. Na Idade Média, o medieval considerava o seguinte: Deus fez tudo, Deus pintou esse quadro, Deus pintou tudo o que existe, de tal maneira que Deus assina aqui essa pequena planta que está nascendo, e Deus assina esse grande filósofo que está falando. Tanto um como o outro são criaturas de Deus, e tanto um como o outro são, portanto, têm correspondência entre si, têm ligação entre si, porque eles correspondem eles são obra do mesmo Criador. Então isso leva o medieval a desenvolver um tipo de pensamento, que nós vamos falar agora, que é o pensamento analógico. Já vamos explicar, vou tentar explicar daqui a pouquinho, o que é esse pensamento analógico. Outra coisa que o medieval tem, que é muito próprio do medieval e que nós relegamos a segundo plano. Não vamos dizer que nós acabamos com isso, mas é que o pensamento é o modo de ser lúdico. O medieval considera que a vida ela é, de certa maneira, uma festa. A vida deve ser encarada com alegria. E ele acredita, o medieval acredita que toda a obra humana deve ser vista, deve ser encarada com alegria. E que o próprio Deus, o medieval diz isso, é uma tese que eu vou citar aqui que diz isso também, o próprio Deus, ele faz as coisas de maneira lúdica, ou seja, Deus brinca. Essa ideia de Deus brincando
é muito, muito medieval. Outra característica que eu vou tentar desenvolver aqui é a ideia de que, como está tudo relacionado, como o sábio e o popular, eles pertencem, eles têm a mesma mentalidade, o medieval, o sábio, ele se espelha, ele procura exemplos, ele procura entendimentos que sejam entendimentos populares. E o popular entende o sábio, né? Embora não possa entender todos os argumentos que o sábio está falando, ele entende porque, no fundo, tanto um como o outro falam a mesma linguagem. Vamos tentar desenvolver tudo isso. Primeiro ponto, essa ideia do pensamento analógico. Há uma dicotomia, não vou dizer uma oposição, mas há uma dicotomia entre o pensamento lógico e o pensamento analógico. O pensamento lógico é o pensamento linear, é o pensamento raciocinante. Isto vem depois disso, isso vem aqui, depois vem isso, depois vem aquilo, vem aquele outro, numa espécie de raciocínio, de encadeamento de raciocínios que um vai se agarrando no outro e vai se prendendo no outro. É o que nós diríamos hoje quando a gente vê a demonstração de um teorema, por exemplo. Isso é assim, portanto isso é assado, isso é assim, portanto se isso é assim, isso é assado, então a conclusão seria essa, como nós queríamos demonstrar, como eu aprendi antigamente na escola. Isso está certo, claro, é uma forma de pensar. Mas o que o medieval diz é o seguinte, que essa não é a única forma de pensar. Existe uma outra forma de pensar, que é o pensamento analógico. É o pensamento que caminha com ideias paralelas. A partir da ideia que Deus criou tudo, eu de repente passo de uma criatura de Deus para outra, mostrando que se isso é assim aqui, isso também deve ser aqui. Deve ser assim desse outro lado. Eu estou falando mais ou menos uma espécie de diálogo entre as coisas, que o medieval passa de um lado para outro com uma grande facilidade. Ele está falando, por exemplo, de medicina, e ele de repente passa a falar de filosofia, ou passa a falar da obra de Deus ou dos animais, com a mesma facilidade. Ele vê similitudes nas coisas e a partir dessas similitudes ele vai argumentando. Não é apenas poesia. Nós consideramos o pensamento analógico, hoje em dia, nós consideramos o pensamento analógico até bonito, nós gostamos do pensamento analógico, achamos que isso é muito, muito interessante, muito belo, mas é poético, é poesia. E se é poesia, nós temos a ideia de achar, mas não é científico. É poesia. Quando eu digo, quando o homem faz uma poesia e compara a beleza da mulher, a beleza de uma flor, por exemplo, ele está fazendo ele está brincando, está fazendo poesia, mas não é científico isso. Entende? Para o medieval é. Para o medieval não é que é científico, é que é lógico, é assim mesmo. Porque se Deus criou a mulher e criou a flor, e se eu encontro uma similitude entre a mulher e a flor, essa similitude existe mesmo, perfeitamente, corretamente, logicamente, tão certo quanto 2 e 2 são 4. A certeza matemática e a certeza da comparação, da analogia, para o medieval é a mesma coisa, é igual. E ele pensa assim, e os filósofos medievais vão trabalhar assim, e as argumentações dos filósofos medievais, inclusive de São Tomás de Aquino, vão muito nessa linha. E nós precisamos, então, perceber que é assim, é dessa forma que eles falam, é dessa forma que eles pensam. É quase impossível você tomar um texto medieval que não tenha uma analogia. O medieval escreve analogicamente, muito mais do que escreve logicamente. E ele considera que o pensamento lógico é correto, mas o pensamento lógico é muito óbvio, é muito chato. O medieval diria para uma pessoa que faz um teorema matemático, diria o seguinte, tá certo, é bonito, tudo bem, mas olha, puxa vida, você não colocou nenhuma poesia, nenhuma analogia no meio, está faltando alguma coisa. Alguns historiadores medievalistas, e muitos de nós que gostamos de mostrar a grandeza da Idade Média, ao contrário de todas as falácias
lá do século XIX, nem do século XX, mas do século XIX, que diziam que a Idade Média é a Idade das Trevas, nós temos medo de entrar nesse campo. Nós achamos que se nós formos falar que o medieval tem o pensamento analógico, e nós estaríamos confessando que isso não é lógico e que, portanto, reforçaria o argumento de que o medieval ele não tem um pensamento lógico e o medieval, então, estaria na Idade das Trevas. Na verdade, não é nada disso. Esse pensamento analógico é tão lógico quanto o outro pensamento lógico. É tão probante quanto o pensamento lógico normal. Tá? E sem esse pensamento, sem a gente entender isso, nós não entendemos a Idade Média. Nós não podemos cometer o erro, o anacronismo, né, de querer que os medievais pensassem da mesma forma do que nós. Muitas vezes a gente faz críticas anacrônicas desse tipo, que a gente é uma coisa curiosíssima. Nós achamos que nós somos o centro do mundo, que a nossa época é a época que é o centro do mundo e que, portanto, todo mundo, todo o passado da humanidade, toda a civilização antiga deve se espelhar em nós. E nós não fazemos o menor esforço para entender como esse pessoal pensava. Vocês estão participando de um congresso que está falando do maior doutor medieval. Então seria muito bom que nós fizéssemos esse esforço para entendermos como a Idade Média pensa, como a Idade Média raciocina, como a Idade Média vê o mundo. A visão analógica do medieval estava presente tanto na cultura erudita quanto na cultura vulgar. E está presente também no meio. Quando um erudito fala para um vulgar, quando um padre erudito faz um sermão para o povo, né, essa analogia ajuda a que o povo entenda o que o padre está falando e que o padre entenda o que o povo está falando. Porque há muito disso, nós vamos ler um texto daqui a pouquinho, em que mostra o seguinte, que às vezes o povo ia na frente no raciocínio, o povo ia na frente na argumentação, né? E que o povo praticava aquilo que depois, dezenas de anos, centenas de anos depois, o teólogo, o filósofo ia estruturar, né, num raciocínio, mas que o povo já praticava antes do raciocínio estar estruturado, que o povo não está nem aí com o raciocínio, ele quer a prática, ele sente, ele percebe isso. Tá? Alguns exemplos, são muitos, né? Não vou ter condições de dar todos os que eu preparei aqui, mas alguns podemos trabalhar para a gente ver isso. Por exemplo, a questão da leitura da Bíblia. O medieval lê a Bíblia e imediatamente ele faz a leitura analógica. Esse texto, né, tem relação com esse outro texto. Mas não é uma relação lógica, não é uma relação de argumentação, é uma relação de similitude, é uma relação que lembra o outro texto, e portanto eu devo interpretar esse texto em função desse. Por exemplo, o famoso exemplo da serpente de bronze, né, de Moisés, né, quando o Moisés manda erigir uma serpente de bronze no meio do acampamento judeu, né, porque os judeus estão sendo picados por serpentes por castigo, e Moisés manda erigir uma serpente de bronze, e todos aqueles que olharem para a serpente de bronze, eles ficam curados. Né? E que imediatamente o medieval relaciona isso com a cruz de Cristo. A serpente de bronze e a cruz de Cristo são... E o medieval entende que a serpente de bronze simboliza a cruz, mas no seguinte sentido, era mesmo. Né? Deus permitiu a serpente de bronze para anunciar a cruz. Né? Ou então, o famoso exemplo também do sacrifício de Isaac, né? Abraão lá, subindo o monte com seu filho atrás, seu filho carregando a lenha para o alto do monte, onde ele vai ser sacrificado, onde ele pretende sacrificar o seu filho, que simboliza, para o medieval, óbvio, que simboliza Jesus carregando a cruz.
Ou o famoso Ide a José, do faraó, né? O faraó delegou todos os poderes deles para José, né? E agora, quando qualquer pessoa queria qualquer coisa, não, o faraó diz, ide a José. E que o medieval lê imediatamente como sendo não aquele José, mas o outro José. Né? E ele coloca a imagem de São José, esposo da Virgem Maria, pai de Jesus, coloca ele ali e escreve embaixo, ide a José. Né? E ninguém pode argumentar para o medieval, dizendo o seguinte, não, mas esse ide a José aqui não se refere a esse José. Esse ide a José se refere ao José lá do Antigo Testamento. O medieval nem ouviria essa argumentação. Diria, mas é óbvio que é assim. Veja bem, não é lógico no sentido do raciocínio, mas para o medieval é óbvio. É assim e ponto final. Né? Jesus, o leão de Judá. Jesus, o Cordeiro de Deus. A imagem do pelicano ferindo o próprio peito para dar a comida para os seus filhotes. Na verdade, o pelicano não fere o próprio peito, mas o medieval não queria saber disso. Ele faz a imagem do pelicano ferindo o próprio peito, né, e regurgitando, dando a comida para os seus filhotes, que é símbolo de Jesus se sacrificando pelos homens. O medieval vê isso e então ele entende. O medieval entende assim, Deus criou o pelicano como uma parábola, para que eu vendo o pelicano, eu lembrasse de Jesus Cristo. Né? Do ponto de vista antropológico, a analogia possibilita algumas relações simbólicas que nós usamos até hoje, que nós entendemos até hoje, que o povo não discute. Né? Quem discute analogia é intelectual, como diria o Joãozinho 30, né? Quem gosta de... Como é que ele dizia? Quem gosta de beleza, quem gosta de pobreza intelectual. Né? O povo gosta de luxo. Quem gosta de raciocínio muito complicado é intelectual. Né? O povo gosta da coisa óbvia, que está aí na cara. Por exemplo, a questão da relíquia. A ideia, qual que é a ideia da relíquia? Para o medieval, hein? A ideia é a seguinte, uma coisa que esteve em contato com outra, ela mantém esse contato. O contato de alguma forma permanece. Se um santo tocou nesse papel, esse papel de alguma forma adquire algo do santo. E eu guardo o papel como sendo não uma lembrança do santo só, né, mas algo do próprio santo. Isso vale, por exemplo, a manjedoura, as tabuinhas da manjedoura que estão conservadas até hoje na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Né? O povo vai lá e venera aquelas tabuinhas. O intelectual talvez se pergunte, não, mas em primeiro lugar é preciso provar que essas tabuinhas foram exatamente da manjedoura. Ninguém fez um exame de DNA a respeito disso, ninguém sabe realmente se foi, e depois se foi, diria o intelectual. O que tem que ver a tabuinha com Jesus? Não tem nada que ver a tabuinha com Jesus, a tabuinha é um acidente. E o povão, ou o povinho medieval, o intelectual medieval, o filósofo medieval responde, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Uma coisa participa da outra. O sangue de São Genaro, que até agora é venerado pelo povo, né, lá em Nápoles, que esse ano não se liquefez e deixou o napolitano tremendamente apreensivo, porque quando não se liquefaz é sinal que o negócio tem alguma coisa de errada aí. Né, o Santo Sudário. A ideia de que o Santo Sudário, né, o intelectual diria, bom, mas é um pedaço de pano. Né? E o medieval e o povo, porque o povo hoje, a religiosidade popular hoje tem muito de medieval, ainda é medieval, e o povo venera. A Santa Ampola. A Santa Ampola, vejam que coisa. Para que um rei da França fosse considerado rei da França, ele precisava ser ungido. Os outros reis eram coroados. O rei da França não. O rei da França era ungido. Era um sacramental único, exclusivo só para ele. Só para o rei da França. Ele era ungido
com um óleo. Que óleo é esse? Então vem a lenda medieval, né? Uma ampola, um frasquinho de vidro fechado, que um anjo trouxe, uma pomba trouxe do céu, né, para ungir o rei da França. E que foi usada na unção do primeiro rei da França, Clovis, e foi sendo usada na unção de todos os reis da França até o último. Na Revolução Francesa, para acabar com essa superstição medieval, quebraram a Santa Ampola. E depois houve reis. E aí? Como é que eu vou legitimar esse outro rei se a Santa Ampola foi quebrada? Se não existe mais o óleo? Então, surgiu a história, não sei se é mito ou verdadeira, mas para mim não interessa. Agora, o que eu quero analisar é a mentalidade, é o modo de ser, de que uma velhinha salvou um pedacinho da Santa Ampola com um pouquinho do óleo. E esse pouquinho do óleo, misturado com o óleo do crisma, serviu para ungir os reis da França depois da Revolução Francesa. Por quê? Porque se não fosse ungido, não seria rei. Veja bem, nós consideramos que o rei é um cargo político. O medieval considera que o rei é um cargo sagrado. Não é só político. Ou Deus legitima, entende? Ou não é rei. Há 1000 casos a respeito disso. Né? O pensamento de que se todo senhor tem seu feudo, por que o Deus, que é o senhor por excelência, não vai ter seu feudo também? Analogia. Deus tem seu feudo. O feudo de Deus é o mundo, diziam alguns medievais. Mas o feudo de Deus é especialmente os lugares santos. O feudo de Deus é o lugar do Santo Sepulcro. E se fazem guerras, e se fazem cruzadas. Por quê? Porque o Santo Sepulcro, que é um deserto, sinceramente, não nasce nada lá, é um lugar tremendamente desértico do ponto de vista econômico, não vale nada aquele lugar, mas é sagrado. Porque Jesus foi sepultado lá. Então nós vamos fazer uma guerra e vamos lá e tomar aquele lugar dos muçulmanos. Veja, vocês entendem que não é possível falar de motivação econômica para as cruzadas? Pelo menos as primeiras cruzadas. O motivo não é eu vou lá para ganhar dinheiro. O motivo é eu vou lá porque aquele lugar é o lugar de Deus. E eu morro para conquistar aquele lugar de novo. O túmulo de Santiago em Compostela. Uma coisa bonita, interessante, simpática, divertida do medieval. Das relíquias. Os medievais atribuíam, e nós atribuímos até hoje, o povo até hoje atribui, especialidades para santos. Santa Luzia cura os males dos olhos. Meu Deus do céu, qual é a santa que cura a dor de dente? Bom, tem santos que curam a dor de dente, tem santos que são especializados. Santo Antônio é casamenteiro, todo mundo sabe disso, etc. O São Pancrácio, um santo mártir, menino medieval, da antiguidade, mas que era venerado na Idade Média, os medievais acreditavam que a relíquia de São Pancrácio tinha tal poder que se alguém jurasse em cima da relíquia de São Pancrácio e jurasse em falso, morreria na hora. São Pancrácio não admite mentira. Então o que os juízes medievais faziam? Da plena lógica da Idade Média, no pleno costume, no pleno esquema medieval, eles tinham uma relíquia de São Pancrácio em cima da mesa. E quando estavam julgando um caso, o caso está difícil, não dá para resolver, quem está certo, quem está errado, vem os dois aqui. Vocês jurem aqui em cima da relíquia de São Pancrácio. E imediatamente uma das partes dizia, não, peraí, não foi bem assim, eu quero retificar meu depoimento, é diferente, etc. Se resolvia. Vejam bem, eu não estou querendo falar aqui a respeito de que essa relíquia de São Pancrácio matava ou não matava, eu não quero que algum político raciocinante, algum lógico venha me dizer o seguinte, não, mas isso é verdade. Para mim não interessa se é verdade ou não estou estudando isso, estou estudando que a mentalidade medieval era assim.
É desse modo que o medieval pensa. É desse modo que São Tomás de Aquino pensa. É desse modo que ele usa os argumentos dele. Né? Tudo é imagem. As coisas são imagens umas das outras. O medieval, leia um texto aqui. O medieval vê o mundo como um livro escrito por Deus. Há um filósofo medieval, Alain de Lille, que tem uma frase, vou ler em latim, os doutores me perdoem o meu latim macarrônico, omnis mundi creatura quasi liber et pictura, nobis est in speculum. Todas as criaturas do mundo, como se fossem livros ou pinturas, são para nós espelho de Deus. O medieval vê em tudo o reflexo de Deus. Ele vê em tudo, todas as coisas. E ele não tem pejo em pegar uma flor, né, e colocar, e ver a flor como símbolo da virgindade, símbolo da pureza. Ele não tem pejo em pegar o servo, o famoso servo que está na Bíblia, né, e comparar com a alma sedenta de Deus. Né? Ele acha isso a coisa mais natural do mundo. Né? Hugo de São Vítor e São Boaventura falam do mundo como um poema. Deus, quando escreveu o mundo, escreveu um poema. São Boaventura ensina que Deus escreveu 2 livros. O primeiro foi o mundo. E o segundo foi a Bíblia. Quer dizer, Deus escreveu o mundo, está lá nos 7 dias da criação, depois Deus colocou o mundo aqui e passou a limpo. Aqui, naquilo que nós chamamos a Sagrada Escritura. Né? Deus copiou uma coisa da outra. O mundo seria um livro porque Deus, ao criar cada coisa, Deus dizia uma palavra. E Deus criou com a sua palavra. Então, o conjunto das palavras forma um livro. Portanto, o universo é um belíssimo poema feito por Deus, ponto final. Os traços desse modo de pensar podem ser vistos, podem ser colhidos no cotidiano medieval. Há um poema medieval famoso, chamado a Chanson de Roland, a Canção de Rolando, uma canção de gesta, uma coisa linda, maravilhosa, as aventuras de Rolando, sobrinho de Carlos Magno, etc. Uma série de batalhas maravilhosas. Eu uso o termo maravilhoso para batalha, porque é o termo que a canção usa. Le combat est merveilleux, pesant. O combate é maravilhoso, a luta é maravilhosa. Né? E nesse meio, no meio da chanson, está lá, Carlos Magno conversa com seu anjo. Ele precisa de um conselho, precisa saber como é que ele vai fazer em determinada situação. Carlos Magno, então, conversa com seu anjo, vírgula, continua, como ele costumava fazer todo dia. Veja, Carlos Magno bate papo com o anjo dele como eu estou conversando com vocês agora. Uma coisa mais natural do mundo. É natural que eu converse com o meu anjo da guarda. Não é meu anjo da guarda? Eu vou conversar com ele, ponto final. Né? Deus atende a Carlos Magno e para o sol. Está no poema. O medieval vê a igreja de uma forma um pouco diferente da que nós vemos. Nós vemos a igreja, com toda razão, como um lugar sagrado. Ou seja, nós, quando entramos na igreja, nós já tomamos uma outra atitude. Eu me arrumo, eu tomo uma atitude diferente, eu fico em silêncio, porque eu estou entrando num lugar sagrado. O medieval via a igreja como um lugar sagrado também. Mas só que para ele o sagrado é outra coisa, porque a igreja é a casa do Pai. O medieval vê a igreja como sendo a casa do Pai, o Deus é Pai. E ele entra na igreja puxando o bode que ele vai vender no mercado. Há 1000 figuras que mostram isso. Então não há problema algum para o medieval. Ele não considera desrespeito, né, ele continuar um negócio que ele começou lá fora. Né, quando ele entra na igreja, está negociando com alguém que vai vender o bode, entende? Ele continua conversando dentro da igreja normalmente. Veja, é a casa do meu pai, eu me comporto aqui dentro, eu me trato aqui dentro como se estivesse em casa, da mesma maneira. Ele não faz essa dicotomia. Há um historiador medievalista famoso, Huizinga,
que ele comenta o seguinte, fala, o medieval não vê solução de continuidade entre a terra e o céu. A terra e o céu para o medieval continuam, uma coisa emenda na outra. Não dá para falar, bom, aqui começa, aqui termina a parte mundana e aqui começa a parte sagrada. Para o medieval, tudo é sagrado. E para o medieval, tudo é mundano. As coisas se entrelaçam. É claro que há coisas mais sagradas. E é claro que há coisas mais mundanas. Mas percebam, a divisão não fica assim riscada. Ela é cambiante. Ela é como as cores do arco-íris, elas se interpenetram umas nas outras. Né? A igreja, portanto, é um lugar de refúgio, é um lugar de conversa. A igreja é um lugar de refúgio para o bandido. É curioso, né? A pessoa está fugindo da polícia e ela corre na igreja. E ela entra na igreja, a polícia não vai atrás. Ali não, tudo bem. Ele tem o direito de fazer lá. É como aquela brincadeira de piques que as crianças brincam. Quando eu colocar a mão aqui, estou salvo. O medieval tinha esse lugar com uma argola na porta da igreja. Eu estou correndo, estou fugindo, fiz alguma coisa ilegal, hein? Mas eu seguro ali, eu estou salvo. Era uma espécie de entendimento que até a pessoa que estava fazendo alguma coisa errada, Deus dava uma chance para ela, vai, tudo bem. Quem assistiu o filme, quem leu, ou quem assistiu os desenhos animados, os Corcunda de Notre Dame, percebem isso. Há um lugar, havia em Paris, um lugar que era chamado Praça dos Milagres, onde os assaltantes, a polícia não entrava, os assaltantes fugiam para lá e ficavam lá. A polícia dizia, bom, se eles ficarem lá, tudo bem. Chamava-se Praça do Milagre, porque lá aconteciam milagres toda hora, A pessoa aleijada entrava na praça e ficava boa de novo, quer dizer, todos que se fingiam aleijados lá ficavam bons novamente. A igreja Deus, o anjo da guarda, ele é visto como alguém que está ao meu lado, como Carlos Magno vê. O infante Dom Henrique, de Portugal, quando ele andando, e tinha lá a fortaleza, o forte, o quartel, algum lugar, que gritavam, quem vem lá? Ele respondia, Deus, o apóstolo Santiago e o infante Dom Henrique. Estamos nós três aqui. Estamos chegando, Deus, o apóstolo Santiago e o infante Dom Henrique. Na Idade Média não havia fronteira entre os países no sentido que tem hoje. Porque eles consideravam que havia a França, havia a Inglaterra, havia aquele multidão de reinos que compunham a Espanha, que compunham a Itália, que compunham a Alemanha, mas acima disso, o que havia era a cristandade. Era o modo de pensar cristão que havia em todos os lugares. Eu leio um trecho de um historiador francês medievalista famoso chamado Georges Duby. Jamais a Europa esteve tão unida quanto nos séculos XII e XIII. E essa unidade devia-se ao fato de que os europeus daquele tempo tinham o sentimento de constituir um só povo, o povo cristão, o qual, no plano institucional, era enquadrado por dois poderes superiores de controle, o do Papa e o do Imperador. A cristandade, mas não havia muita distinção entre a autoridade do Papa e a autoridade do Imperador. Pelo fato de que essas cores eram todas cambiantes, muitas vezes o Imperador se metia nos assuntos do Papa e muitas vezes o Papa se metia nos assuntos do Imperador. Isso deu um monte de encrenca na Idade Média. A cristandade latina constituía a comunidade essencial, cujo arcabouço era a igreja, centralizada com universidades, onde o mesmo saber era dispensado a um público superabundante numa língua comum, que era o latim. A Idade Média não tinha fronteiras nacionais de hoje. A Europa Ocidental tem um fundamental denominador comum, que é o cristianismo, e uma instituição que o coloca em prática, que é a Igreja Católica. Para estudar a Idade Média, diz um outro historiador, e esse brasileiro, Hilário Franco Júnior, ele diz,
Para estudar a Idade Média é preciso ter a cabeça aberta. É preciso ter a mente aberta, como eram abertas as fronteiras daquela época. Nós só entendemos a Idade Média se tivermos a cabeça aberta. Deus é chamado para intervir nas ações humanas. Bom, se Deus criou, se Deus é Pai, se tudo é a mesma coisa, se tudo é obra de Deus, então eu posso pedir para Deus para intervir nos meus assuntos particulares, assim como um filho pede para Deus intervir nos assuntos, para o pai intervir nos assuntos dele. O famoso, todo mundo conhece, o juízo de Deus. No medieval havia uma forma jurídica que hoje em dia se considera um absurdo. Em certo sentido é mesmo. É preciso lembrar que os medievais eram bárbaros também, né? Que é aquela questão de submeter a pessoa à prova, uma prova, havia 1000 provas diferentes, para saber se a pessoa é culpada ou inocente. Não vou entrar agora na barbaridade do ato, tudo bem, mas eu quero comentar o seguinte, na cabeça deles, era a ideia seguinte, Deus não vai permitir que o inocente seja punido. Deus sabe a quem irá ajudar. Remédios. Os medievais compunham remédios, faziam remédios, em que entra essa ideia da analogia. Um remédio para tosse, por exemplo, recomendada por Hildegarda Santa Hildegarda. Agora pode ser que esteja enganado, mas é ela sim. Um remédio que ela sugere para tosse é um remédio que se usa ouro em pó. E o argumento para usar o remédio é o seguinte, o ouro é quente. Por que o ouro é quente? Porque é semelhante ao sol. E por que é semelhante ao sol? Porque brilha. Porque brilha como o sol. Se o ouro é quente, semelhante ao sol, e se eu tomo ouro em pó, isso vai tirar dentro de mim todas as coisas frias. Eles consideravam que o catarro, a pneumonia, tudo isso eram devidos à friagem. E, portanto, eu tomando o contrário, eu fico bom. Superstição. Mas hoje, nós vamos lá no convento, na Avenida Tiradentes, em São Paulo, na igreja de Frei Galvão, e as freiras distribuem para nós as pílulas de Frei Galvão, que ajudam as mulheres grávidas a terem, as parturientes, que o filho nasça bem. O que é a pílula de Frei Galvão? É um pedacinho de papel escrito pós-partum virgo inviolata permansiste, Dei genitres intercede pro nobis. Ou seja, vós, virgem que permaneceste, vós, senhora, que permaneceste virgem depois do parto, mãe de Deus intercedeu por nós. O que um pedacinho de papel vai curar as dores do parto? Essa seria a pergunta de um médico racionalista. Para o medieval é óbvio. É lógico que tem que ser assim. Por quê? Porque já estou pedindo a intercessão de Nosso Senhor. Claro que vai funcionar. E funciona, hein? Esse que é o problema. Essa que é a questão. O óleo de Santa Walburga, não sei se vocês conhecem, é uma santa alemã, de cujo túmulo verte um óleo aromático, em que as mulheres que estão com problemas de parto tomam uma gotinha desse óleo e se curam. Pesquisem, vejam por aí, vejam as centenas e milhares de pessoas. Esqueci de falar do Frei Galvão lá. São milhares de pílulazinhas que são distribuídas todos os dias lá. Há uma harmonia entre todas as coisas, pois todas as coisas têm o mesmo Criador. De alguma forma, todas as coisas se refletem umas nas outras. Na chanson de Roland, que eu já citei, quando o herói do poema está morrendo, Roland, que a França inteira chora por ele. Ninguém sabe que ele está morrendo, que ele está morrendo lá na Espanha. Mas há um terremoto. A terra sente, a terra percebe que um grande herói está morrendo e há terremotos na França. Lógico, diz o medieval. Claro. Porque o Criador da Terra está sentindo
pena da morte do herói. Um argumento nosso muito brasileiro e que eu gosto muito de citar. Conta-se que Padre Anchieta, quando chegou no Brasil, ele chegou no Rio de Janeiro, e ele entrou na Baía de Guanabara. Bom, imagine o Rio de Janeiro naquela época do Padre Anchieta. E ele ficou tão pasmo com a beleza da Bahia, com a beleza da natureza, que ele teve um pensamento, um raciocínio inteiramente medieval. Ele diz assim: Deus reservou grandes coisas para esse lugar. Deus quer grandes coisas do Brasil. Porque Deus não teria feito um lugar tão bonito para que não se passasse aqui algo de muito grandioso. Vejam, do ponto de vista lógico positivista, é um absurdo esse raciocínio. Do ponto de vista medieval, é absolutamente, perfeitamente lógico. E nós vamos encontrar em São Tomás d'Aquino, nós vamos encontrar em Duns Scoto, nós vamos encontrar em São Boaventura um monte de argumentos assim, dessa forma. Né? E é preciso que nós entendamos. Assim se pensa também. Né? Eu estou com pouco tempo e tenho alguns outros exemplos, vou ter que pular alguns aqui, mas vamos lá. Outro raciocínio medieval. Princípio. Tudo que é belo é bom e verdadeiro. Correto? Muito bem. Portanto, se alguma coisa é bela, ela é evidentemente boa. Se alguma coisa é feia, é evidentemente má. Em 1000 lugares da chanson de Roland, isso aparece feiura e bondade não combinam. Né? Um raciocínio que vai fazer vocês rirem, porque nós todos vamos rir com isso, porque achamos, não, isso é demais. Mas o medieval dizia isso com a maior inocência. Eu vou dar o raciocínio e garanto que vocês, todos vocês que estão me assistindo, onde estiveram, vão sorrir e vão rir com isso. Pergunta: por que os apóstolos eram 12? Há 1000 respostas. Porque se Deus faz tudo com lógica, né? Entende por que Deus não escolheu 11 ou 13? Por que Jesus escolheu 12? Né? Há 1000 respostas para isso, a gente viaja por aí de 1000 formas diferentes. Uma resposta bem medieval. Os apóstolos eram 12 porque deviam ensinar a Santíssima Trindade pelos 4 cantos do mundo. 4 vezes 3, 12. Ah, tem paciência, isso não. Isso não é argumento. Eu sei que não é argumento. Para nós não é. Entendeu? Mas para o medieval, isso estava perfeitamente na lógica. É conveniente que seja assim. Eu termino com o argumento da conveniência. Deus criou as coisas porque as coisas são convenientes. Isso é assim porque é conveniente que seja. Eu vou citar o famoso argumento de Duns Scoto a respeito da Imaculada Conceição. Né? Como é que esse pensador medieval, que agora foi beatificado por Bento XVI, como é que esse pensador medieval justifica a Imaculada Conceição? Que era um problema para o medieval justificar. São Tomás d'Aquino, por exemplo, não justificou a Imaculada Conceição. Duns Scoto disse: Deus podia, era conveniente, Deus fez. Tudo bem, ele fez por quê? Porque ele podia fazer e era conveniente fazer. E veja o que diz esse filósofo, que eu vou ler agora e com isso eu termino. O povo já acreditava isso antes dos filósofos. Né? Veja o que diz. Assim a fé, tanto na Imaculada Conceição como na Assunção corporal de Nossa Senhora, já estava presente no povo de Deus, enquanto a teologia não havia encontrado ainda a chave para interpretá-la na totalidade da doutrina da fé. Portanto, o povo de Deus precede os teólogos, e tudo isso graças a esse sensus fidei, sobrenatural, isto é, essa capacidade infundida pelo Espírito Santo no povo, essa capacidade infundida pelo Espírito Santo que capacita para abraçar a realidade da fé com a humildade do coração e da mente.
Nesse sentido, o povo de Deus é o magistério que precede e que deve ser depois aprofundado e acolhido intelectualmente pela teologia. Bonito esse raciocínio, não é? Qual é a ideia? Que existem outras formas de chegar à verdade que não é o puro e simples raciocínio. O filósofo que fala isso é o Papa Bento XVI, certo? E ele diz isso na missa com os membros da Comissão Teológica Internacional. Não, desculpe. Ele fala isso na catequese que ele fez no dia 7 de julho de 2010. Eu achei esse argumento muito simpático. Essa ideia do Papa Bento XVI, se nós queremos citar alguém que é realmente filósofo e teólogo hoje em dia, o maior teólogo e filósofo vivo, acho que 90% das pessoas diriam, é Ratzinger, é o Papa Bento XVI. Pois bom, ele diz isso, que às vezes o povo precede, a filosofia precede o teólogo. Muito bem, e o medieval via isso com maior naturalidade. Há outros argumentos, tá? Eu tenho uma série de outros argumentos aqui, mas infelizmente nós acabamos o nosso tempo e eu quero respeitar o tempo. Ideia. O que virá agora, o que virá depois, o que os nossos doutores, filósofos, pensadores irão dizer, são joias de pensamento tomista, cada um deles equivalente a um diamante. Admirem a beleza, admirem a grandeza de cada um desses pensamentos, de cada uma dessas joias. Mas vamos colocar isso no contexto, o medieval entendia isso, sinceramente, muito melhor do que nós. É isso aí.